Você sabe o que é capital de giro e como ele é dimensionado, seus conceitos e sua importância para o negócio? Nesse vídeo, iremos nos concentrar na natureza e nas definições da administração do capital de giro. Olá, bem-vindo ao canal, sou o Rafael Desconzi. Se você é novo por aqui, nesse canal eu compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. O capital de giro tem participação relevante no desempenho operacional das empresas, cobrindo geralmente mais da metade de seus ativos totais investidos. Uma administração inadequada do capital de giro resulta normalmente em sérios problemas financeiros, contribuindo efetivamente para a formação de uma situação de insolvência. É importante ter em conta que a administração do capital de giro trata dos ativos e passivos correntes como decisões interdependentes. Por exemplo, a perda da liquidez pela maior participação de estoques no ativo circulante deve ser compensada por um maior volume de caixa. A presença de passivos de prazos mais curtos exige, por outro lado, ativos correntes mais líquidos e assim por diante. A presença de ativos correntes na estrutura financeira das empresas é importante para viabilizar financeiramente seus negócios e contribuir para a formação do retorno econômico do investimento realizado. Diante desse contexto de mercado, as empresas formalizam estratégias operacionais de atuação, principalmente em relação à administração do capital de giro, avaliando seus investimentos correntes e selecionando os passivos mais adequados. Por exemplo, uma possível alternativa de retomada das vendas pode processar-se pelo incentivo das vendas a prazo, exigindo-se, nesse caso, maior volume de investimento em circulante. A definição do montante de capital de giro é uma tarefa sensível com repercussões sobre o sucesso dos negócios, exercendo evidentes influências sobre a liquidez e rentabilidade das empresas. Sob determinado enfoque, uma empresa deve investir em capital de giro enquanto o retorno marginal dos ativos correntes se mantiver acima do custo dos recursos alocados para o seu financiamento. Apesar da quantificação dessas medidas de custo e do retorno nem sempre serem operacionalmente simples na prática, a proposição é relevante, principalmente como uma orientação teórica para as decisões que envolvem investimento em capital de giro. A importância e o volume do capital de giro para uma empresa são determinados principalmente pelo volume de vendas, o qual é lastreado pelos estoques, valores a receber e caixa, sazonalidade dos negócios, que determina variações nas necessidades de recursos ao longo do tempo. Fatores cíclicos da economia, como recessão, comportamento de mercado, tecnologia, principalmente aplicada aos custos e tempo de produção, e políticas de negócios, centradas em alterações nas condições de venda, de crédito, de produção. A administração do capital de giro encontra-se inserida no contexto de decisão das finanças corporativas, permitindo melhor entendimento de como os negócios geram, aplicam e gerenciam seus recursos financeiros. Constitui-se, em outras palavras, num conjunto de regras que tem por objetivo a preservação da saúde financeira da empresa. O termo giro refere-se aos recursos correntes de curto prazo da empresa, geralmente identificados como aqueles capazes de serem convertidos em caixa no prazo máximo de um ano. A delimitação de um ano não costuma ser seguida por empresas cujo ciclo produção-venda-produção ultrapasse caracteristicamente esse prazo, prevalecendo, nessa situação, o ciclo operacional, para que se definirem os recursos correntes. Os elementos de giro no balanço patrimonial são identificados no ativo circulante e no passivo circulante, ou seja, no curto prazo. O capital de giro ou capital circulante líquido é representado pelo ativo circulante, isso é, pelas aplicações correntes identificadas geralmente pelas disponibilidades, valores a receber e estoque,
Num sentido mais amplo, o capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa para financiar suas necessidades operacionais identificadas desde a aquisição de matérias-primas ou mercadorias até o recebimento pela venda do produto acabado. Os elementos que compõem o ativo circulante não costumam apresentar sincronização temporal equilibrada em seus níveis de atividade. Evidentemente, se as atividades de seus vários elementos ocorressem de forma perfeitamente sincronizada, não haveria necessidade de se manterem recursos aplicados em capital de giro. Por exemplo, se todas as vendas fossem realizadas à vista, inexistiriam investimentos em valores a receber. Identicamente, se verificasse sincronização entre a produção e a venda, isso é, se as atividades ocorressem de maneira totalmente integrada, se tornariam desnecessários investimentos em estoques de produtos acabados. Dessa forma, pelo fato das atividades de produção, venda e cobrança não serem sincronizadas entre si, faz-se necessário o conhecimento integrado de suas evoluções como forma de se dimensionar mais adequadamente o investimento necessário em capital de giro e efetivar seu controle. O enfoque da área financeira para a realização dessa tarefa centra-se basicamente na procura da eficiência na gestão de recursos, que é feito através da maximização de seus retornos e na minimização de seus custos. O capital de giro, por sua vez, ele pode ser segmentado em permanente ou sazonal. O capital de giro permanente refere-se ao volume mínimo de ativo circulante necessário para manter a empresa em condições normais de funcionamento. O capital de giro sazonal, por outro lado, ele é definido pelas necessidades adicionais e temporais de recursos verificados em determinados períodos e motivadas principalmente por compras antecipadas de estoques, maior morosidade no recebimento de clientes, recursos do disponível em trânsito, maiores vendas em certos meses do ano e etc. Essas operações promovem variações temporais no circulante e são, por isso, denominadas sazonais. A administração do capital de giro diz respeito à administração das contas dos elementos de giro, ou seja, dos ativos e passivos circulantes, e as inter-relações existentes entre eles. Nesse conceito, são estudados fundamentalmente o nível adequado de estoque que a empresa deve manter, seus investimentos em créditos a clientes, critérios de gerenciamento de caixa e a estrutura dos passivos correntes, de forma consistente com os objetivos enunciados pela empresa e tendo por base a manutenção de determinado nível de rentabilidade e liquidez. O capital de giro circulante líquido, o CCL, é mais diretamente obtido pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Ele reflete a folga financeira da empresa e, dentro de um conceito mais rigoroso, o capital circulante líquido representa o volume de recursos de longo prazo, exigibilidades e patrimônio líquido que se encontra financiando os ativos correntes de curto prazo. Dessa forma, o entendimento mais correto do capital circulante líquido processa-se de baixo para cima, ou seja, através da parcela de recursos de longo prazo que excede as aplicações de mesma maturidade. Assim, capital circulante líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Ou ainda, capital circulante líquido é igual a patrimônio líquido mais passivo não circulante menos o ativo não circulante. Uma empresa com capital de giro líquido negativo, isto é, com passivo circulante maior que o ativo circulante, denota que os recursos de longo prazo da empresa não são suficientes para cobrir suas aplicações de longo prazo, devendo utilizar recursos do passivo circulante para esse fim. Ou seja, o capital circulante líquido negativo revela que a empresa está usando recursos passivos correntes para financiar seus investimentos permanentes. Uma situação de aperto de liquidez é, muitas vezes, uma decisão de estrutura financeira de capital da empresa. Optando-se por uma preferência em relação ao dilema risco e retorno, a posição de liquidez é decidida com base na estrutura de capital que melhor satisfaça as necessidades e os objetivos da empresa. Por exemplo, empresas com fluxos de caixa bastante previsíveis podem operar com capital circulante líquido baixo ou até mesmo negativo, como costuma ser o caso de companhias prestadoras de serviços públicos. No entanto, a maioria das empresas
a presença de um capital circulante líquido positivo ela é básica para os seus negócios, principalmente ao se constatar que as saídas de caixa, os pagamentos, são eventos relativamente previsíveis, enquanto as entradas de caixa, os recebimentos, são geralmente de difícil previsibilidade. É muitas vezes adotada, na prática, ainda, o conceito de capital de giro próprio, que é apurado pela diferença entre o patrimônio líquido e o ativo não circulante. Ou seja, capital de giro próprio é igual a patrimônio líquido menos ativo não circulante. Essa medida de liquidez revela basicamente os recursos próprios da empresa que estão financiando suas atividades correntes, o ativo circulante. É um indicador limitado, notadamente por pretender identificar a natureza, origem, dos recursos de longo prazo, próprios ou de terceiros, que se encontram financiando as atividades circulantes. As instituições financeiras e as empresas públicas prestadoras de serviço, por exemplo, costumam operar com esse indicador financeiro para avaliar sua posição de liquidez. Admitem, na apuração, implicitamente, que o patrimônio líquido se encontra vinculado ao financiamento do ativo permanente, somente ocorrendo capital de giro próprio positivo quando os recursos dos proprietários excederem ao montante do investimento permanente. Com isso, a medida financeira assume a identificação da origem dos recursos que sustentam o capital circulante. Obrigado por assistirem, compartilhem a sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!